Irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje dia 15 de agosto de 2025, estamos no nosso quinto dia da nossa campanha do jejum de Daniel. Vamos fazer a nossa oração baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E também Saulo consentiu na morte dele, ou na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz, no capítulo anterior, fala da morte do primeiro mártir da igreja, que é Estevão, o servo de Deus, o seguidor de Jesus. Foi morto por pregar a palavra, foi morto por pregar o evangelho, lembrando que assim como perseguiram o Senhor Jesus, perseguiam os seus seguidores, perseguiam os apóstolos, os servos de Deus. Porque os judeus não creram em Jesus. Eles não acreditaram que Jesus é o Messias, aquele que Deus havia prometido no livro do profeta Isaías, que a virgem conceberá e dará um filho, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Todo judeu conhece a promessa de Deus para o Messias, para o Salvador do mundo. No entanto, eles olharam para Jesus, acharam que não é ele, não é compatível com aquilo que eles esperavam. Nós, os homens, somos muito apegados às coisas da carne, as coisas do mundo. O Senhor Jesus veio de uma maneira simples, vivia numa família humilde. O seu pai, carnalmente falando, o seu pai humano era carpinteiro. Como é que um rei, que vai salvar o povo de Israel, é carpinteiro? Talvez eles esperavam outra coisa. A palavra do Senhor diz que ele não tinha formosura. Eles esperavam o rei político, mas o reino do nosso Senhor Jesus não é dessa terra. O poder dele era um poder espiritual, porque ele não veio como um salvador político, mas um salvador espiritual. Veio salvar as nossas almas. Segundo eles, não se encaixava. Eles viram o Senhor Jesus como um impostor. E só para conhecimento, até hoje, os judeus esperam pelo Messias. Eles não creem em Jesus. Se forem pesquisar na internet, a percentagem de cristianismo em Israel é de 2%, 2025, e há vezes que é menos. E os cristãos, até hoje lá, não são bem-vindos, são hostilizados. É difícil para um cristão viver em Israel. Então eles queriam exterminar com o cristianismo. Mataram o mestre, mataram o líder. Depois começaram a perseguir os liderados. Todo aquele que pregava o evangelho era perseguido. A palavra do Senhor fala de muitos momentos difíceis dos apóstolos presos. Paulo e Silas, Pedro, mas não desistiram de fazer a obra de Deus, porque Deus era com eles. Então, no capítulo anterior, a palavra do Senhor fala da morte de Estevão. E
no capítulo que nós lemos, mostra quem estava envolvido nessas mortes. Saulo é o apóstolo Paulo, também chama-se Paulo. E também Saulo consentia na morte dele. Aqui fala dele, não frisa o nome de Estevão, porque o nome dele já está bem frisado no capítulo anterior como alguém que foi morto. Foi martirizado pela obra. E fez-se naquele dia grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. O apóstolo Paulo, antes de ser servo de Deus, pertencia à doutrina dos fariseus, a esse grupo religioso, principal perseguidor da igreja de Cristo. Então ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, andava de cidade em cidade, porque ele achava que estava a fazer a coisa certa. Ele achava que estava a fazer a obra de Deus, porque os judeus creem em Deus. Os judeus creem em Deus Pai, Todo-Poderoso, mas não creem no Filho de Deus, que é Jesus. Mas eles creem em Deus, então na visão dele, nós temos que exterminar essa seita, porque não vem de Deus, é uma blasfêmia contra Deus. Mas ele estava cego pela religiosidade, porque a palavra do Senhor diz que aquele que é de Deus, o Espírito de Deus, ele testifica. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, nós conseguimos identificar pelo Espírito o que é de Deus, o que não é de Deus, quem é de Deus e quem não é. Todos aqueles que tinham verdadeiramente aliança com Deus, que adoravam Deus em espírito e em verdade de todo o coração, o Espírito Santo tocou nos seus corações e eles testificaram que Jesus de fato era o Filho de Deus. Eles acreditaram. O exemplo disso foi Nicodemos. Nicodemos, um homem poderoso, ele creu em Jesus. Então Paulo, movido pela força da doutrina dos fariseus e também pelo inimigo, porque o inimigo sempre está no meio. Ele era perseguidor da igreja, mas no entanto ele tinha um chamado. Deus referiu-se ao apóstolo Paulo como um vaso escolhido. Deus o tinha escolhido para fazer a obra. Porque Deus nos escolhe desde o ventre das nossas mães. Mas durante a nossa caminhada com Deus, o inimigo vai distorcendo a nossa vida, vai nos colocando em caminhos errados, em lugares errados, para nos afastar dos planos de Deus, dos propósitos de Deus. Então Saulo, estava totalmente fora daquilo que Deus havia preparado para ele. Era o oposto. Ele estava a matar os seus irmãos em Cristo sem saber. E enquanto isso acontecia, não tinha como Deus usá-lo como vaso de honra. Não tinha como Deus ele fazer aquilo que havia preparado para a sua vida. Ele precisava de ter um encontro com Jesus. Lembrando que nessa época, Jesus já havia ressuscitado. Jesus já havia voltado para o Pai. E a igreja cristã estava a começar a crescer. Numa das viagens para cumprir os seus planos de destruir a obra de Deus,
ele teve um encontro com o Senhor Jesus, não de forma corpórea, porque ele já havia partido para o Pai, mas o Espírito do Senhor Jesus apareceu para ele. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus, converteu-se e começou a fazer a obra. Todos nós conhecemos o apóstolo Paulo, que escreveu muitas cartas, epístolas. No Novo Testamento, o maior escritor do Novo Testamento é o apóstolo Paulo. O inimigo sempre vai tentar distorcer o nosso destino para impedir que as promessas de Deus se cumpram. Não tinha como a promessa de Deus no ministério do apóstolo Paulo se cumprir se ele estava a fazer algo totalmente diferente, o oposto. Deus lhe chamou para edificar e construir, mas ele estava a destruir, enganado pelo inimigo. Mas Deus o resgatou, Deus o alcançou. Muitos de nós também não vivemos as promessas de Deus porque estamos em lugares totalmente opostos. Estamos a fazer coisas diferentes daquilo que Deus preparou para nós. Depois sentimos que temos uma vida que não nos pertence. Muitos têm essa sensação. Eu sinto que a minha vida deveria ter sido diferente. Sinto que não deveria morar nesse lugar, que não devia trabalhar nesse lugar, que não deveria fazer tal coisa. E a vida torna-se um martírio. A pessoa está sempre amargurada, está sempre triste, porque não está a viver aquilo que Deus preparou. Em todos os níveis. A nível pessoal e ministerial também falo do chamado. Deus tem o poder para alinhar a nossa vida. Se nós abrirmos a porta do nosso coração, como abriu o apóstolo Paulo, Deus ele vai entrar, vai restaurar, vai alinhar. Muitos estão sempre a sonhar com determinados lugares, determinadas cidades, que estão a fazer determinadas coisas. É Deus mostrando, teu destino. Deus vai endireitar tudo que está torto. Deus vai consertar tudo para que Ele possa derramar sobre a tua vida tudo aquilo que Ele preparou. Muitos, falo muito em caso de filhos. O inimigo colocou os filhos nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, nos caminhos errados para distorcer o destino, para impedir das promessas de Deus se cumprirem, para impedir que eles sejam usados na obra de Deus. Mas Deus vai visitar a tua vida. Deus vai visitar a tua casa e a tua família. Deus vai endireitar os caminhos tortuosos. Deus, nós te louvamos. Nós te exaltamos porque tu és bom e a tua misericórdia, Deus, ela dura para todo sempre. Obrigada, Senhor Jesus, por mais uma vez estamos na tua santa e bendita presença. Louvado e exaltado seja o teu nome. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória. E todo louvor, porque com seu sangue nos lavou, nos purificou. Com seu sangue nos resgatou. Obrigado a Deus pelo teu imenso amor e misericórdia. Pai, mais um dia, mais uma manhã, queremos, Deus, confessar os nossos pecados.
Deus, porque nós não queremos guardar arriba os pecados e iniquidades. Nós queremos, Deus, confessá-los para que venhamos a alcançar a tua misericórdia, porque a tua palavra diz, ó Deus, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Deus, perdoe os nossos pecados. Perdoe, Deus, as nossas iniquidades e transgressões. Lava, Deus, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Lava, Deus, as nossas almas. Deus, nós clamamos nessa manhã. Entra, Deus, nas nossas vidas. Deus, e comece a arrancar tudo aquilo que vem do maligno. Tudo aquilo que vem, ó Deus, do opositor das nossas almas. Ó Deus, faça uma limpeza. Arranca, Deus, toda semente que não foi semeada pelo nosso Deus. Toda árvore que não foi plantada pelo nosso Deus, seja arrancada e lançada fora, como diz a tua palavra. Deus, remove a mentira, o engano do inimigo. Deus, todos os desejos, todos os anseios, toda a motivação, ó Deus, que não provém de ti. Mata, remove, arranca aspirações para coisas erradas, desejos por coisas erradas. Deus, que o Senhor remova das nossas vidas, que o Senhor remova dos nossos caminhos. Deus, nós abrimos o nosso coração nessa manhã para que o Senhor venha entrar. Deus, faça morada em nós. Nós somos tua habitação. Deus, entra, faça morada. Quebranta os nossos corações. Transforma, Deus, os nossos corações. E guia-nos, ó Deus, pelas veredas da justiça. Guia-nos, ó Deus, para fazer a tua vontade. Ó Deus, aquilo que deseja o teu coração, aquilo, Deus, que o Senhor preparou para nós. Guia-nos. No poderoso nome do Senhor Jesus. Ó Deus, o Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é um Deus que transforma, o Senhor é um Deus que liberta. Deus, não importa o quão longe estamos das tuas promessas. Deus, afasta-nos. De tudo que é errado e nos aproxima, Deus, das tuas promessas. Deus, queremos viver os teus sonhos, queremos viver os teus planos, porque eles são maiores e melhores do que os nossos. Porque tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Deus, liberta todo aquele que está preso nos vícios, preso no mundo, em todo tipo de pecado e iniquidade. Aquele que é vaso de honra, que Deus escolheu para te servir. Deus, liberta todo aquele que está preso na idolatria. No ocultismo, bruxaria, feitiçaria, macumbaria. Voodoo, magia negra. Deus, não importa qual seja a seita, a religião. Liberta nessa manhã. Ó Deus, toca nos nossos familiares. Deus, para que eles conheçam
Arriba o dono da vida que é Jesus, para que eles tenham um encontro verdadeiro contigo e possam viver aquilo que Deus preparou. Oh Deus, rima que o inimigo venha tirar as suas garras, rima dos filhos, dos netos, riba do cônjuge, dos familiares, oh Deus, do teu povo. Rima de que riba liberta. Riba liberta, Deus, das drogas, do álcool, da prostituição. Riba do homossexualismo, Deus. De tudo aquilo que não provém de ti, da incredulidade. Porque o inimigo endureceu o coração de muitos para não crerem em Deus, não crerem em Jesus. Rima de que rebosa. Arriba, oh Deus, traga a verdade para todos aqueles que estão a viver na mentira do inimigo, para todos aqueles que estão na escuridão. Oh Deus, que a tua luz venha alcançar todos aqueles que estão em trevas. Arriba, desperta os que estão adormecidos. Rimante, Deus, levanta os teus servos, levanta, Deus, os teus obreiros. Rimante, Deus, e comece a direcionar, comece, Deus, a mostrar o novo caminho. Rimante, o caminho que leva à salvação. Riba, o caminho da restauração, o caminho, Deus, da promessa. Riba, dirija, ó Deus, e mostre. Rimante, que chega de viver uma vida completamente diferente daquilo que Deus, riba, preparou para nós. Deus, os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos, que venham se materializar, Deus, nas nossas vidas e na nossa família. Rimante, porque tudo que vem do Senhor é bom. Riba, perfeito e agradável. E a tua palavra diz que as tuas bênçãos não acrescentam dores. Rimante, Deus, se conosco. Caminha conosco, Pai. Nós entregamos as nossas vidas e nós clamamos, Deus, restaura, transforma, liberta. Riba, derrama, Deus, um vinho novo. Muda, Deus, a nossa mente, o nosso coração. Muda, Deus, o nosso entendimento. Rima de acordo à tua palavra, de acordo à tua vontade. Que venhamos a ter, ó Deus, a mente de Cristo. No poderoso nome do Senhor Jesus. Deus, nós entregamos, consagramos esse dia nas tuas mãos. E nós clamamos, Deus, se conosco. Livra-nos, ó Pai, de todo mal, que toda a ferramenta preparada pelo inimigo contra nós, ó Deus, e a nossa casa, para esse dia, Deus, que não venha prosperar. Cancelamos acidentes, incidentes, assaltos, a morte. Rimante, todo mal, ó Deus, enfermidades, contendas, calúnias, fracassos. E declaramos um dia abençoado, debaixo das asas do Altíssimo, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.